Qualidade. Meu nome é Estela Mares, seja bem-vindo a essa sala. Parabéns por você estar aqui, eu agradeço a sua confiança e durante este tempo que passaremos juntos, você terá o meu melhor. Eu sou assistente de qualidade no ICI, sou coach, analista comportamental, consultora de imagem. Atualmente estou finalizando a graduação em gestão da qualidade e sou palestrante há mais de 20 anos. Por que eu estou aqui hoje? Eu fui convidada pela área de responsabilidade social para compartilhar com você um pouco do que eu aprendi e vivi ao longo da minha trajetória de vida. Acredito que através da minha história eu possa inspirar algumas pessoas e falar sobre o poder das nossas escolhas em meio a crises. É uma das minhas missões de vida, pois ao longo da minha trajetória, da minha existência, eu já passei por algumas crises. Primeiro nós precisamos entender que nós estamos sujeitos a viver momentos de crise. Ninguém está imune à dor, ao caos, mas como iremos nos portar diante dos problemas é o que faz toda a diferença. Durante um tempo da minha vida, um momento da minha vida, eu vivi uma crise muito intensa, digamos assim. Eu lembro que em meados de 2012, eu estava vivendo um momento difícil na minha história, na minha trajetória, e numa determinada tarde eu saí com meus filhos e de repente eu comecei a passar mal. E o meu passar mal, quando eu me dei por conta, eu estava no hospital. E quando eu cheguei no hospital, o médico fez alguns exames e imediatamente me encaminhou para uma sala onde eu pude fazer um exame de tomografia. E naquele momento foi diagnosticada que eu tinha tido um AVC. E ali começou uma das maiores crises da minha vida, porque durante o período em que eu fiquei internada no hospital, fiz exames, refiz exames, e lá pelo 4º dia de internamento, o médico me deu um diagnóstico que, além do AVC, que era algo muito sério, o meu lado direito do corpo havia ficado comprometido. E essa foi uma das maiores crises da minha vida, porque ninguém jamais espera vivenciar uma situação dessa. Você se depara com uma realidade completamente diferente de tudo que você viveu. E estar ali e tão debilitada e tão frágil diante daquela situação. O meu esposo estava comigo e eu lembro que ele ficou muito chocado, muito impactado com aquilo. E eu não tinha noção do meu estado de saúde, enfim, da forma como eu estava. Vi que alguns amigos foram me visitar no hospital e eles ficavam muito tristes com aquela visita, eles não ficavam alegres, eles queriam me consolar, eles queriam dizer que ia ficar tudo bem, mas na realidade naquele momento não estava nada bem. E eu fiquei 9 dias internada, e quando eu saí do hospital, o médico disse que eu levaria em média 6 meses para voltar a andar e falar e me movimentar, digamos assim, não completamente, mas ter uma qualidade de vida um pouco melhor. E é muito interessante quando você vive uma história dessas, porque você olha alguém próximo de você vivendo, você se compadece daquela situação, mas quando você está dentro daquela situação, você começa a questionar algumas coisas da sua vida. Você começa a se questionar. Por que eu estou vivendo isso? Porque eu, uma pessoa que sempre fui tão ativa, sempre vivi intensamente a minha vida com a minha família, com meus filhos, com o meu trabalho, de repente eu me encontrava naquela situação. E a minha escolha foi fundamental para que eu mudasse a minha história.
porque diante daquele diagnóstico que eu havia tido do médico, eu poderia ficar parada, me conformar com aquela situação, ou eu poderia tomar uma decisão e seguir em frente. E ainda que eu não me restabelecesse completamente, a minha decisão foi de seguir em frente. O mundo não ia me parar, a circunstância não ia me deter, mas eu precisava lidar com aquele momento da minha vida. E existem 3 etapas que precisamos observar quando o caos se instaura na nossa vida. E a primeira coisa que eu precisei saber do médico foi um diagnóstico. E a segunda coisa, eu precisei avaliar aquela situação. E a terceira decisão que eu tive que tomar, o que eu vou fazer com isso? Não foi fácil para mim ter um diagnóstico, uma mulher com 42 anos, 4 filhos, uma carreira dentro da área que eu atuava naquela época, naquele tempo. Então foi desafiador para mim. Então, quando eu faço um diagnóstico no meio da crise, eu identifico o que realmente está acontecendo, eu consigo discernir com clareza. Porque no momento de adversidade, de dor, né, nós não estamos prontos para analisar, nós estamos prontos para simplesmente absorver aquilo e nos sentir detidos diante daquela situação. O mundo prega para a gente um sentido de felicidade, uma perfeição extrema, e que na realidade isso não existe. Todos nós estamos sujeitos a viver momentos de muita dor, momentos de crise, momentos de caos, momentos de adversidade. Nós temos visto isso no nosso contexto social, e na humanidade, o que está acontecendo agora. E tanta gente tem tantas opiniões sobre isso e acham que não precisam lidar ou não conseguem lidar com isso de forma como gostariam de lidar. Então, quando eu preciso fazer um diagnóstico, eu preciso fazer algumas perguntas para que eu possa obter esse diagnóstico. E a primeira pergunta que eu posso fazer é: o que realmente aconteceu? O que realmente aconteceu nesse momento? O que me levou a vivenciar aquela situação? Nós precisamos separar as coisas nessa etapa do diagnóstico. Por quê? Porque no momento da crise nós achamos que está tudo em crise. No momento da enfermidade, de um diagnóstico médico, nós achamos que porque temos aquele diagnóstico, todo o resto está doente. E é uma coisa que nós precisamos aprender, é separar. Quando eu faço um diagnóstico, eu detecto um problema, eu preciso focar naquele problema, naquela situação em específico. Eu preciso olhar para aquela situação e tratá-la como uma situação única. A minha saúde não estava bem, eu não estava bem, mas o resto do mundo, as coisas continuavam acontecendo ao meu redor. Então eu precisei tomar uma decisão de lidar com aquela situação. O que realmente havia acontecido ali foi algo muito sério, foi algo muito grave. Então eu precisei entender aquele processo que eu estava vivendo. Embora minha família estivesse comigo naquele momento, eles não estavam enfermos. Então eu não poderia colocar tudo dentro de um pacote só e achar que porque eu estava vivendo aquela situação, todo mundo teria que viver aquela situação também. E não é assim. Então, no momento do diagnóstico, eu preciso ter este olho para aquele momento que eu estou vivendo, para aquela situação em específico que eu estou vivendo. Eu já vi muitas pessoas falarem: mas você não sabe o que eu estou vivendo, por isso eu me posturo dessa forma, por isso eu falo desse jeito, por isso eu tenho esse tipo de comportamento.
Na realidade, não. Ninguém que está ao teu redor tem culpa da crise que você está vivendo. Qual é o verdadeiro problema? Qual é a verdadeira situação? O que realmente se apresentou diante de mim? Este momento de crise também, ele pode revelar a mim, ou eu preciso ter esse olho que o importante nessa etapa é saber que uma derrota não significa que eu sou um derrotado. Não significa que eu perdi todas as coisas, não significa que nada na minha vida vai dar certo mais. No momento de crise financeira, porque eu estou passando por aquele momento, não significa que aquilo ali vai determinar o meu futuro. Então é separar, setorizar as coisas da nossa vida. É algo fundamental para um momento de crise. O que realmente acontece? Essa crise, ela não define a minha vida, ela não define quem eu sou. E na etapa do diagnóstico, eu preciso ter isso em mente. Isso não me define. Esse momento não me define. Essa situação não me define. Na etapa do diagnóstico também, outro ponto importante é não se colocar como vítima, embora você esteja vivendo aquela situação. Porque quando nós nos colocamos apenas como vítima da situação, nós não conseguimos enxergar direito ao nosso redor. Então, uma situação inesperada pode acontecer a qualquer momento em nossa vida. E o que eu vou fazer com isso? Se trata de uma circunstância, como eu falei anteriormente. Então, o problema é esse. É essa situação, é essa dor, é este caos, é essa crise. Não podemos englobar tudo numa coisa só. Se eu tenho um problema com alguém, se estabeleceu uma crise num relacionamento, não significa que eu vou viver em crise em todos os meus relacionamentos. Então vamos fazer o diagnóstico primeiro. O que aconteceu verdadeiramente para que eu esteja passando por essa situação? Qual é o diagnóstico que você pode fazer agora da situação que você está vivendo? Ah, mas eu estou muito bem, ótimo, maravilha. Talvez você diga, você não está falando algo tão relevante para mim. Mas em alguma área da sua vida você está passando por uma crise. O mundo vive em crise, as pessoas vivem em crise. Nós vemos pessoas tirando a própria vida por não compreender a complexidade que é a mente do ser humano, por não saber lidar com as emoções. Mas nós podemos tomar uma decisão inteligente e analisar a situação. Analise, pense, pare e pense. Se precisar, você escreva isso num papel, coloque diante dos teus olhos esse diagnóstico que você fez. Depois que você faz um diagnóstico da crise, o que realmente está acontecendo, eu consigo discernir isso com clareza, nós conseguimos passar para uma outra etapa, que é a avaliação da crise. Qual é o impacto, qual é a importância da crise de acordo com os meus valores e princípios? O que aquilo vai gerar de impacto para mim? E quando nós começamos a avaliar o impacto, nós entramos também num outro ponto muito importante. É que nós temos que vivenciar a crise, vivenciar a situação. Existem expressões que as pessoas utilizam, vou passar por cima disso. Não podemos passar por cima disso, porque se passarmos por cima da circunstância, sem nos determos nela, sem vivenciarmos ela, sem diagnosticarmos o que realmente está acontecendo, lá na frente essa situação irá acontecer novamente. Eu preciso sentir, eu preciso chorar, eu preciso me sentir frágil,
Porque é nesse momento que eu tenho que vivenciar isso. Mas eu não vou me deter na minha fragilidade, eu não vou me deter no meu sentimento, eu não vou me deter na fraqueza, na fragilidade. Em segundo lugar, quando você faz a avaliação, é saber que você pode falhar sim. Não existem pessoas infalíveis. Não existe ser humano perfeito. Não existem pessoas que em um determinado momento ou outro da sua vida não incorrem em algum erro, não fazem uma escolha errada. Eu posso falhar, eu posso errar. O que eu não posso fazer é permanecer na falha e permanecer no erro. E dentro da avaliação, eu tenho que refletir sobre as decisões que eu tomei ou atitudes que me levaram a essa crise. Por que eu estou vivendo isso? Eu preciso refletir. É um ponto muito importante dentro desse processo de avaliação. Porque é mais fácil eu culpar outra pessoa do que eu refletir sobre o que eu fiz ou sobre o que me levou a viver isso. Eu avalio essa situação. Posso até anotar os pontos dessa reflexão, porque tudo aquilo que nós não visualizamos passa desapercebido muitas vezes. E eu tenho esse hábito, eu vou anotando tudo, porque o que está diante dos meus olhos é o que eu consigo lidar. Não podemos comprar a ideia da perfeição da sociedade. Em todas as esferas existe um padrão da sociedade. Um padrão de beleza, um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, um padrão de sentimento. Mas nós não somos iguais a ninguém, nós somos seres únicos. E como seres únicos, nós não precisamos nos amoldar a esse padrão. Nós não precisamos ser reféns desse padrão. Então eu não sou igual a ninguém. Eu não preciso ser perfeito. E isso faz parte dessa etapa do diagnóstico. Primeiro eu vivencio a situação. Eu posso chorar, eu posso sentir, eu posso até revelar a minha fragilidade. Eu vou refletir sobre as decisões que eu tomei, sobre as atitudes que me levaram àquele momento de crise. Eu preciso entender que eu não sou perfeito, que eu estou sujeito a errar. E na fase da avaliação também, outro ponto importante é me cercar de informações úteis sobre o problema. Informações úteis. Eu sempre digo que se opinião fosse bom, existiriam vidrinhos de opiniões sendo vendidos, né, na prateleira da farmácia, do supermercado. Todo mundo tem uma opinião formada. Mas quando eu paro para me cercar de informações, eu vou buscar algo que construa dentro de mim um diagnóstico, uma avaliação acerca daquela situação e que me leve a um destino. E que me conduza a um propósito ou que me faça tomar uma decisão para que eu possa corrigir aquela situação. Quando eu me cerco de informações, eu começo a refletir com outros olhos acerca daquela circunstância. Eu começo a enxergar dentro de uma visão que até então eu não tinha conseguido ver. Eu não tinha conseguido enxergar. E as informações, elas são importantes porque elas vão abrindo os nossos horizontes. Quando eu recebi aquele diagnóstico, a primeira coisa que eu fiz foi me cercar de informações, foi ler sobre aquilo, foi me aprofundar naquele tema específico e saber como seria aquele processo na minha vida.
Então as informações elas são muito importantes, mas eu volto a dizer, informações que te levem a um destino, que te conduzam a um propósito, que te deem uma solução, e essa solução não faça você voltar a viver a crise, mas faça você vencer aquele momento de crise. Então eu pergunto, cheia de informações ou com todas as informações que eu possa me cercar, o que me levou a esse momento? E quando eu faço essa pergunta, eu preciso ser verdadeiro comigo. Eu não posso me esconder atrás de uma desculpa, eu não posso me esconder atrás de uma circunstância, mas eu preciso ser verdadeiro, eu preciso falar a verdade. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja, né, uma situação que você não espera, mas seja verdadeiro. Eu sou assim, eu estou assim. Não dê um nome diferente para aquilo que você está vivendo. Encare aquilo como uma verdade. Encare aquilo como aquela situação, aquele momento específico. Diga, essa é a minha dor. Diga, essa é a minha enfermidade. Diga, essa é a minha crise. Ser verdadeiro. Falar com você mesmo. O que eu poderia ter feito diferente? Dentro desse processo de avaliação, é importante você se perguntar também. O que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia? Qual a decisão que eu deveria ter tomado diante disso? A minha decisão, eu não sabia dos riscos que eu estava correndo. Talvez a minha decisão fosse não me estressar tanto. Talvez fosse não levar tão a sério. Talvez fosse administrar melhor as coisas que estavam ao meu redor. O que eu poderia ter feito diferente naquele momento? Talvez eu tivesse ficado mais tranquila dentro da minha casa, com os meus filhos. Mas também esse não era o meu perfil, mas o que eu poderia ter feito diferente? Talvez eu poderia ter cuidado melhor da minha saúde, para que eu não chegasse àquele extremo. E viver com uma limitação é algo muito sério. Saber que talvez você nunca mais seja a mesma pessoa é algo muito sério. Mas o que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia ter tomado de decisão para que eu não tivesse chegado àquele ponto que eu cheguei? Então a avaliação ela é importante nesse momento da crise. Sabe? Conversar com alguém que possa pontuar para você. Olha, eu vejo que você poderia ter feito isso, que você poderia ter agido dessa forma. Mas agimos muitas vezes impulsivamente. E existe algo muito sério quando agimos dessa forma. Porque aquilo que nós fazemos impulsivamente, dificilmente nós conseguimos voltar atrás. Existem conflitos familiares que se estendem de geração em geração até mesmo, porque as pessoas agiram de forma impulsiva. No momento de uma crise no relacionamento, aquilo se transformou num conflito tão sério, a ponto das pessoas nunca mais reatarem os seus relacionamentos. E o que eu poderia ter feito diferente? Outro ponto importante nesse processo é não se culpar. E não culpar os outros. Lembra que eu falei ali que nós não podemos
nos nivelar a ninguém, nós não podemos nos comparar a outra pessoa. Então, ao invés de você ficar com aquele sentimento de culpa, né? Ao invés de você culpar os outros, foque no problema. Foque na situação. Foque na crise. Se você vai assistir um jornal, você sempre vai assistir a mesma notícia. Eles estão o tempo inteiro apontando culpados, mas poucos apresentam a solução. Poucas pessoas se colocam como solução ou solucionadores de problemas, ou como resposta para algum problema. Porque é mais fácil eu apontar o problema do que eu me colocar como resposta para aquela situação. Então, dentro desse período de avaliação, note que existem vários pontos que eu preciso observar e que são de fundamental importância para que eu vença aquela situação. Outra coisa importante também é você ter isso diante dos seus olhos. Eu fiz o diagnóstico e o diagnóstico é esse. Eu avaliei quais são as possibilidades, quais são as situações, o que me levou àquilo. Eu abri mão desse padrão de felicidade que as pessoas têm e que na realidade elas não vivem tudo isso. Nós vemos isso nas mídias sociais, né? Dizem que você precisa viver assim ou ser assim. E quando você conhece as pessoas, você vê quantas dificuldades elas passam. Quão difícil para elas é viver e realmente ser feliz. Ou ter a prosperidade. Porque hoje, para as pessoas, ser próspero é ser feliz. E para mim, eu sou feliz e a prosperidade me acompanha. E prosperidade, queridos, não é você ter dinheiro. Prosperidade é você ser bem-sucedido naquilo que você faz. E a crise se instaura porque as pessoas procuram muitas vezes uma prosperidade para que elas tenham felicidade. Então, falar sobre isso, avaliar esses pontos, procurar alguém que tenha passado por algo semelhante àquilo que você está passando, que tenha vivenciado essa experiência e que possa realmente dizer para você, olha, eu segui por esse caminho. Olhamos, né, muitos hoje que testemunham acerca de obstáculos vencidos, muita superação, e isso é extraordinário. Então pare de olhar para o fundo do poço e comece a olhar para cima. Pare de assistir filmes de tragédias, vídeos de tragédias e comece a assistir coisas que acrescentem a você uma esperança naquilo que eu não alcancei ainda, naquele meu momento de crise de dor. Eu vou procurar me cercar de coisas que realmente vão me levar a um novo destino, a um novo rumo. Isso não é pensamento positivo, né, que muitas pessoas dizem, vamos ter um pensamento positivo. Não, isso é ser sábio. Se eu me conheço e sei que aquele momento que eu estou vivendo é uma consequência, ou enfim, né, eu tomei uma decisão errada, eu vou procurar me inspirar em pessoas que mudaram a história da sua vida. Vou procurar me inspirar em alguém que um dia estava lá sentado entre os normais
e estava vivendo uma vida completamente aquém daquilo que ela esperava, e de repente ela assumiu o controle da sua vida e começou a mudar a história. E o que mais essa geração precisa são de pessoas dispostas a mudar a sua história. São pessoas que se levantem como inspiração a outros. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu sei que é possível você vencer este momento, é possível você vencer essa etapa da sua vida, é possível você entrar num outro patamar, num outro nível. O que vai depender para que isso aconteça é a tua escolha, é a tua decisão. É o quanto você está disposto a investir a sua vida nisso. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar que os problemas são ótimos construtores de pontes. Porque se um dia você não resolver aquela situação, aquele conflito, aquela crise, um dia ela vai te encontrar de novo. E o que você vai fazer com ela? Eu tive que resolver para que ela não me encontrasse de novo. Eu tive que tomar uma decisão para que ela não me encontrasse de novo. E eu lembro que quando eu saí do hospital, o médico falou, olha, em torno de 40% das mulheres que têm um AVC na faixa dos 40 anos, tudo é 40, corre um sério risco de em 2 anos ter um novo AVC. E eu fiquei com muito medo daquilo. Eu fiquei com muito medo de vivenciar tudo que eu vivenciei de novo. E o médico falou mais, ele disse, olha, se tiver um segundo AVC, não tem volta. Não tem retorno. Porque nunca acontece, não é uma coisa frequente, uma mulher da minha idade viver aquilo que eu vivi. Geralmente acontece com pessoas mais velhas, enfim, né, que já tenham vários problemas pré-existentes. Mas quando ele disse que havia uma chance de eu vivenciar aquilo de novo, eu tive que avaliar. E a partir da minha avaliação, tomar uma decisão. Eu tive que fazer uma escolha. Eu tive que pensar e pensar muito. Eu tive que ter ajuda. Eu fui buscar recursos para que nunca mais aquilo acontecesse na minha vida. E hoje, já fazem 8 anos que eu passei por aquela situação. Então reflita sobre isso, avalie. Já que você fez o diagnóstico e separou as coisas, você cumpre essa outra etapa de administração da crise, se é que nós podemos dizer isso, que é avaliar. A avaliação é de suma importância para esse momento. A avaliação é fundamental para esse momento. Depois que eu avalio, eu preciso tomar uma decisão. Tem muitos que vivem avaliando, que conhecem o diagnóstico. É igual um médico fazer vários exames em você e dizer assim, olha, a partir de hoje você precisa tomar esse medicamento. Fez o diagnóstico. E você recebeu a orientação médica
E você sabia que de acordo com aquela avaliação seria o mais indicado. Mas você não toma o medicamento. Você não toma, não faz uso daquela medicação. E aí outros problemas podem acontecer por conta disso. E quando ocorrem, não sei por que eu estou passando por isso. Não sei por que eu estou vivendo isso novamente. Então você realizou o diagnóstico, você avaliou a crise, mas a terceira etapa é que vai mudar o teu destino. É quando você toma uma decisão. E eu digo para você que a tomada de decisão é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Porque nós somos muito acomodados. Nós vivemos aquela velha história, deixa a vida acontecer, vamos ver no que isso vai dar. Vamos ver como essa situação vai se conduzir. Afinal de contas, eu não vou investir energia nisso. Eu não vou investir meu tempo nisso. Mas eu quero dizer para você que a tomada de decisão é fundamental para que você não retorne lá do início, quando a crise se instaurou. O que eu vou fazer com as informações que eu possuo agora? Como eu posso mudar? E dentro desse processo de administração da crise, de escolher, né? E a escolha é algo tão extraordinário, tão poderoso, gente. Tão poderoso. Que nós não temos noção. Eu escolho viver todos os dias, eu escolho acordar todos os dias, eu escolho me alimentar todos os dias, mas tem algumas escolhas que vão exigir um esforço maior. Algo mais intenso, algo mais profundo. E à medida que nós vamos passando por essas etapas, uma coisa bem importante na tomada de decisão é saber que nós vamos filtrando os nossos sentimentos e, consequentemente, nós conseguimos tomar decisões acertadas e decisões pautadas em resultados, não apenas em sentimentos. Devemos esquecer aquela cultura, tirar de dentro de nós de que nós temos que separar as coisas. Não, nós somos um ser emocional. Mas à medida que eu vou me cercando de informações, à medida que eu vou tendo uma visão mais apurada acerca da situação, eu vou também deixando de lado aquilo que realmente não vai me conduzir a uma tomada de decisão inteligente. Uma decisão que seja pautada em resultados efetivos, que transforme a minha história. Então, à medida que eu vou, né, entrando por esse caminho, que eu vou trilhando esse caminho, as minhas decisões cada vez são mais acertadas. Talvez eu não acerte na primeira tentativa, mas eu não posso desistir. Eu lembro que quando eu saí do hospital, e com aquele diagnóstico de impossibilidades, né? De dor, de limitação, eu tomei uma decisão e eu disse que eu não ia ficar daquele jeito. Foi um esforço muito grande para mim. Quem já passou por uma situação semelhante sabe. Foi um esforço muito grande, exigiu de mim. Exigiu do meu físico, exigiu do meu intelecto, exigiu das minhas emoções. Porque não me bastava aquilo. E eu lembro que na primeira tentativa não foi fácil.
nem na segunda, nem na terceira, mas lá na quarta tentativa de eu andar, de eu falar corretamente, as coisas começaram a acontecer. Então não desista porque você tentou resolver, porque você fez todas as etapas e de repente você chegou ali na hora da decisão e você decidiu, mas você não teve força para seguir em frente. Não desista. Hoje não deu certo, mas amanhã você vai conseguir. E se amanhã não der certo, depois de amanhã você vai conseguir. O importante nesse momento é você não ser separado da sua decisão pelas suas emoções, pelas suas razões. A decisão ela é importante. E se eu me manter firme dentro daquilo que eu decidi, com certeza eu vou ir muito além do que eu possa imaginar. Eu vou conseguir chegar muito mais longe do que eu possa imaginar. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Em 2 meses, eu já estava caminhando, falando normalmente e conseguindo pegar com a minha mão direita. E isso para mim era extraordinário. A cada dia era uma conquista diferente, a cada dia era uma alegria diferente. E eu tinha um apoio extraordinário das pessoas que estavam comigo, porque eu não fiquei ali pensando que, ó vida, ó céu, ó dia, ó noite, só comigo as coisas acontecem desse jeito, meu Deus, e agora? Não. Eu sabia que eu ia conseguir. E eu sei que você vai conseguir também. Passar por este momento, passar por essa crise, passar por essa dor e lá na frente você olhar para trás e dizer, jamais imaginaria que eu chegaria até aqui. Encha o teu coração de esperança, alimente a tua mente de coisas que podem te levar adiante. Lembre-se que uma crise é sempre uma oportunidade de eu me tornar mais forte. Coloca isso dentro de você. Ah, Estela, você está falando uma coisa motivacional. Estou sim. Estou sim. A crise ela pode me tornar mais forte. A crise ela me traz um aprendizado e um posicionamento diferente. Quando se apresentar um outro problema, uma outra situação, eu vou saber que eu não vou ficar detido nela também. E é uma caminhada constante, porque eu não vou dizer para você aqui que você vai vencer essa crise hoje e amanhã sua vida será um conto de fadas. Jamais, jamais. Nós vivemos de crises em crises. Porque nós vivemos uma constante evolução. Nós vivemos num constante aprendizado. Nós vivemos num crescimento contínuo. Essa evolução, ela precisa partir de uma decisão. Eu posso me contentar em viver desta maneira, mas eu não vou ser feliz. Eu não vou me sentir completo. E eu quero dizer para você hoje, esta crise, esta dor, essa situação, é uma oportunidade de você se tornar mais forte. De você aprender, de você se posicionar diferente. Quando eu estava preparando esse material para esse tempo de conversa, algo me veio ao coração e eu achei muito interessante isso. Eu comecei a pensar nos super-heróis. E desde que nós nascemos, nós somos
ensinados, né, a assistir os super-heróis. E achamos o máximo quando um super-herói levanta a espada, quando ele levanta o escudo, quando ele, né, joga o martelo, enfim. Mas aquele super-herói se levanta num determinado momento, com uma força extraordinária. E qual o momento que ele se levanta? No momento da crise. Ele usa um poder extraordinário que existe dentro dele para resolver aquela situação. E eu quero dizer para você que existe um poder extraordinário dentro de você. Que você é um super-herói, uma super-heroína. Talvez você não tenha uma espada, uma lança, um escudo, um martelo, enfim, não sei. Mas você tem uma arma poderosa dentro de você, que é a decisão. Ninguém tem o direito de tirar de você o poder da decisão. Ninguém. Ninguém tem o direito de você fazer você se sentir menor do que você é, porque você está passando por uma crise. Ninguém. Ninguém tem o direito de te manter acorrentada a uma situação que você não quer viver mais. Ninguém tem o direito. Você pode se levantar como um super-herói, como uma super-heroína agora. Não espere de alguém. Não coloque a sua expectativa em alguém. Entenda que você tem uma força extraordinária. Que você é cheio de vida. Que você é inteligente. Que você pode se reinventar quantas vezes você quiser e quantas vezes você puder. E que você pode vencer todos os obstáculos. Nossa, mas eu vou viver uma vida perfeita. Não. Você vai ver uma vida de vencedor. Uma vida de pessoa que sabe lidar com a crise, que sabe lidar com a dor, que sabe lidar com a adversidade, que sabe lidar com o problema. E eu estou aqui para te dizer isso hoje. Toma as rédeas da tua vida. Toma as rédeas da sua existência. Seja você uma pessoa vitoriosa. Não olhe para os outros e diga, ele consegue, eu não vou conseguir. Você consegue. Você consegue. É no meio da crise que a gente descobre uma força extraordinária dentro de nós. Ser mais forte, aprender, se posicionar diferente, até que nos tornemos antifrágeis. Até que nós consigamos viver essa antifragilidade. O que é ser um antifrágil? Ou o que é ser antifrágil? É algo que melhora quando está diante de uma situação inesperada. Capacidade de alguém suportar situações extremas sem se alterar e te leva ao aperfeiçoamento diante da crise. Isso é ser antifrágil. Durante muito tempo eu ouvi as pessoas dizer, nós vivemos numa geração mimimi. Pessoas que não estão prontas para enfrentar a crise. Desde que nós nascemos, nós precisamos aprender a lidar com as crises. Eu lembro que quando meus filhos eram muito pequenos, nós sempre nos reuníamos dentro da nossa casa, dentro do nosso núcleo familiar, para conversar sobre as coisas da família, sobre as coisas da casa. Porque eu achava muito importante que eles tivessem o conhecimento, que eles não fossem super protegidos, porque um dia eu não estaria com eles. Quando eles saíssem para o trabalho, quando eles tivessem que morar sozinhos, quando eles tivessem que enfrentar as situações difíceis, eu não estaria todo o tempo com eles.
E é impressionante quando você começa a preparar, né, o teu filho, enfim, para se tornar uma pessoa forte. E não é forte, não significa que ele não tenha sentimento, que ele não passe por momentos difíceis, não. Para ele se tornar uma pessoa que sabe lidar com a crise, que consegue melhorar diante de uma situação inesperada, que tem a capacidade de suportar situações extremas, pressão. Quantas vezes nós, no meio corporativo, as pessoas desistem porque elas não aguentam a pressão. Porque elas decidiram errado, fizeram uma coisa errada, e lhe foi apontado aquilo e elas simplesmente tomam uma decisão de ir embora. E nós vemos isso muito na empresa. Pessoas que, no momento em que a situação não está boa, no momento em que ela está sendo forjada ali para ser uma pessoa melhor, que ela precisa se desenvolver, ela não consegue administrar aquele conflito, aquela situação, e ela vai embora. E não são poucas pessoas que depois de um tempo, eu me arrependo por aquilo que eu fiz. Eu me arrependo pela decisão que eu tomei. Era um momento de crise, era um momento de dor para mim, porque sair da zona de conforto é muito difícil para nós. Sair do nosso cercado, da nossa caixa, é muito difícil para nós. E quando vem a crise, e é muito interessante você fazer essa analogia, porque a crise, ela é uma ferramenta poderosa de transformação. A crise é uma ferramenta poderosa de mudança. Eu, sinceramente, se não fosse a crise, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, compartilhando isso com vocês. É extraordinário. Eu vejo várias pessoas, várias amigas, pessoas do meu convívio social e até mesmo pessoas que eu não vejo há tantos anos, que hoje olham para mim e dizem: olha, eu tomei a decisão porque você foi uma inspiração para mim. Eu mudei a minha vida porque você foi uma inspiração para mim. Então, se eu estivesse parada naquele momento, sentindo a minha dor apenas, chorando, me lamentando, procurando culpados, jamais eu teria vivido a transformação que eu vivi e jamais eu teria sido um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Nós não podemos evitar o caos. Nós não podemos nos esquivar. Nós não podemos muitas vezes nos defender dos ataques ou mudanças bruscas que ocorrem. Pois querendo ou não, estando preparados ou não, eles irão acontecer. Quando eu me torno antifrágil, eu aprendo a lidar com os riscos e incertezas presentes nos mais diversos âmbitos da vida. Quando eu me torno antifrágil, eu crio a consciência da existência de fatores externos e inesperados. Tipo, pode acontecer comigo. Pode acontecer comigo. E se acontecer, o que eu vou fazer? E se eu viver isso, como eu vou me posicionar? Ser antifrágil, queridos. É você melhorar constantemente. Eu faço o diagnóstico, eu avalio a situação e eu tomo a decisão. Faço o diagnóstico, avalio a situação e tomo a decisão. E eu vou
subindo degrau após degrau, rumo ao sucesso. E o sucesso não é para que os outros vejam, é para que você saiba que você tem potencial para ir muito além. E eu quero que você vá muito além. Aquela situação que eu vivi há 8 anos. Aquela situação que eu vivi com os meus filhos pequenos do meu lado, no meio da rua. Poderia ter dito, é o meu fim. Mas sabe o que eu fiz com aquilo? Eu tomei uma decisão. E a primeira decisão foi que eu ia ficar boa. E eu fiquei boa. A segunda decisão que eu precisava tomar é que eu não ia parar diante daquilo. Eu lembro que aquilo aconteceu, aquela situação, aquela crise aconteceu comigo em fevereiro de 2012. E em junho, eu fiz um processo seletivo para entrar no ICI. E eu lembro que o meu gerente, na época era o coordenador, perguntou para mim, Estela, quem me garante que você vai ficar aqui? E eu disse para ele, todos os meus projetos de vida são longos. E a partir daquela crise que se estabeleceu e da decisão que eu tomei, jamais imaginei que eu ia entrar na empresa onde eu estou trabalhando hoje. Eu comecei a perseguir a minha evolução. Saí da minha zona de conforto completamente, parei de me sentir vítima e comecei a estudar, comecei a trabalhar, fui desafiada em muitos momentos a desistir, a olhar para trás e deixar para lá, mas não. Tive pessoas fundamentais na minha vida que me ajudaram nesse processo. Quantas vezes eu quis dizer para Osíris, muito obrigada, Osíris, valeu o tempo que eu estava aqui. Mas eu cresci como pessoa, eu cresci como profissional, eu cresci como mãe. Hoje eu continuo trabalhando no ICI e eu cresci, me desenvolvi lá dentro. Eu cresci como mãe, tenho 4 filhos adultos, que são meus amigos, meus parceiros. Tenho meu esposo. Tenho uma empresa que estou começando agora, porque eu não posso parar. Mas há 8 anos, eu poderia ter ficado lá. E eu quero dizer para você que você vai vencer essa crise. Se você fizer o diagnóstico correto, se você avaliar a situação e se você tomar a decisão e sair de dentro de você mesmo e se abrir para uma nova vida, para uma nova oportunidade e fazer as escolhas certas. Escolhas certas são as escolhas que nos levam a um futuro de esperança, de transformação, a um futuro que eu jamais imaginei viver, que é o futuro que eu vivo hoje. Hoje eu tenho 50 anos e eu sei que eu estou só começando a viver tudo aquilo que eu tenho planejado para minha vida. Todas as metas que eu estabeleci, enfim. Eu vivo esse ciclo constantemente de diagnosticar, de avaliar e de decidir. Eu te agradeço imensamente pela oportunidade de poder compartilhar com você um pouco da minha história e um pouco daquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. E se você quiser, pode me encontrar nas mídias sociais, eu estou lá, Estela Mares, e eu fico à disposição de vocês.
Muito obrigada pela confiança.